Hoje vamos analisar um pouco mais sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. Quando estudamos a Bíblia, não temos dúvidas de que o Espírito Santo é um ser pessoal e divino. Porém, existem alguns argumentos usados contra a personalidade e a divindade do Espírito. E um deles é de que se o Espírito Santo não possui um nome próprio, isso indica que ele não é um ser pessoal. Hoje eu vou lhe mostrar duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo possui sim o seu nome. E segundo, mesmo que ele não o possuísse, isso em nada interferiria em sua personalidade. Vamos para a primeira parte. Eu queria ler com você um texto que se encontra em Atos 28, dos versos 25 ao 27. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis. Vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Quando Paulo disse aqui nesse texto, bem falou o Espírito Santo a vosso respeito por intermédio do profeta Isaías, o Espírito Santo é apresentado aqui com capacidade de falar. E mais, ele fez uso de um texto de Isaías e aplicou-o ao Espírito Santo. Vamos ver a quem que esse texto de Isaías se refere e que foi aplicado ao Espírito? Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais? Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e seja salvo. Quem disse isso? Verso 3. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Senhor aqui está em letras maiúsculas, indicando que no original quem falou isso foi Yahvé, o Deus do Antigo Testamento. Então, você dizer que o Espírito Santo não tem um nome é um absurdo. Em Atos 28, 25 a 27, ele é chamado de Espírito Santo. E ao Paulo aplicar Isaías 6, 9 e 10 e verso 3 ao Espírito Santo, ele está dizendo que era o Espírito Santo quem estava falando, também no Antigo Testamento, com o nome de Senhor dos Exércitos. Espírito Santo é identificado com Yahvé, ou Jeová, o que você preferir. Então, não tem como escapar. Se você não quiser crer nisso, você é livre. Agora, você teria que rasgar da sua Bíblia Atos 28, 25 a 27, ou me provar que em Atos 28, 25 a 27, o apóstolo não citou Isaías 6, 9 e 10 quando Jeová está falando. Se você me provar isso, eu mudo de religião e paro de crer no Espírito Santo. Tá bom? Então eu vou aguardar o seu desafio. Talvez alguma pessoa seja tentada a me dizer o seguinte: não, o Espírito Santo é a voz de Deus. Veja bem, se você me disser essa barbaridade, eu vou ser obrigado a lhe perguntar uma coisa. Como que você explica então o batismo de Jesus? Em Mateus 3, 16 e 17, diz que enquanto Jesus era batizado, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre o ombro de Cristo e a voz do Pai fala. Como que você me explica que a voz de Deus está falando lá em cima e aí a voz de Deus também se transforma numa pomba e fica no ombro de Jesus? Totalmente irracional.
Então, analise bem as implicações das suas afirmações antes de chegar a uma conclusão e antes de fazer um desafio, algum comentário desse tipo aqui no vídeo, tá bom? E uma outra questão não é simplesmente a existência de um nome que define uma personalidade. Digamos que não existisse Atos 28 na Bíblia, que remete o Espírito Santo a Jeová no Antigo Testamento. Digamos que não existisse. O que define uma personalidade não é o nome. Quer ver um exemplo? A legião de demônios, mencionada em Marcos capítulo 5. Você vê ali, em Marcos capítulo 5, verso 9, uma legião de demônios sendo expulsa de uma pessoa. Qual é o nome daqueles demônios? O fato deles não terem nome ou nomes revelados a nós indica que não são seres pessoais? Absurdo. Hebreus 1,14 fala que os anjos são espíritos ministradores. Qual é o nome de todos os anjos? Você sabe o nome de todos os anjos? Quer dizer então que só Gabriel, que aparece com o nome na Bíblia, então quer dizer que só esse anjo é pessoal, o resto não é pessoal? Meu amigo, o que define a personalidade de alguém não é simplesmente o nome. São algumas características básicas de uma personalidade. E essas características são sentimentos, escolha e vontade. O Espírito Santo na Bíblia tem sentimentos, tem capacidade de fazer escolhas, de expressar a sua vontade, de tomar suas decisões. Então é lógico. Se o Espírito Santo possui sentimentos, vontade, capacidade de escolhas bem claras na Bíblia, é um ser pessoal e não tem dúvida quanto a isso. Que Deus dê a você iluminação, que ao você entender devidamente sobre o Espírito Santo, a sua relação com Deus melhore ainda mais. E que você não perca a oportunidade de permitir que a maravilhosa pessoa do Espírito Santo faça a diferença na sua vida. E não se esqueça de uma coisa, para substituir a Jesus, uma mera força não seria suficiente. Para substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus, só outra pessoa maravilhosa. Um abraço e até a próxima.